chamando para compor então a segunda mesa a professora Maria Helene Torres, professora do DLLE, do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução, e os professores Maurício Mendonça Cardoso, da Universidade Federal do Paraná, e José Roberto Ocher, da UFSC. Boa tarde. Antes de mais nada, fora Temer, não se esquecer. Já que a gente está nos informes, o pessoal de manhã foi muito elegante, não falou muito, mas aqui a luminosidade, vocês estão vendo, não tem luz em cima da gente. Então fica muito difícil até de ler, de enxergar. Então eu apelo às autoridades do meu centro para que a gente não passe mais vergonha. E um anúncio muito bom que é do livro que saiu do último colóquio. Esse é o segundo colóquio de tradução literária. Do primeiro colóquio, Veredas e Desafios, que ocorreu há um ano atrás, organizados também pelos meninos, pela Andrea, pelo Gil e pela Juliana. O livro está à venda na mesa da frente do nosso auditório. Então eu acho que vale a pena, tem artigos muito bons. E desse evento também está previsto uma edição. Então, parabéns aos organizadores, obrigado pelo convite. Acho que o professor Maurício que vai começar, depois vou apresentar cada um na ordem que vai apresentar, e depois o professor José Roberto. Estou tentando ler o CV. Maurício Mendonça Cardoso é doutor em Letras, Língua e Literatura Alemã pela Universidade de São Paulo, fez pós-doutorado em Teoria da Tradução na PUC do Rio de Janeiro e também fez outro pós-doutorado na Universidade de Mainz, na Alemanha, e de Strasbourg, na França. Esse é há pouco tempo. É professor associado da Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, onde atua diretamente no bacharelado em Letras, com ênfase nos estudos da tradução e no programa de pós-graduação em Letras, na área dos estudos literários. Ele é pesquisador do CNPq, na área dos estudos da tradução, e desenvolve e orienta em nível de graduação, mestrado e doutorado, projetos na área de teoria da tradução, teoria literária, tradução em filosofia, tradução literária, crítica da tradução literária, etc. É tradutor de literatura, com trabalhos de poesia moderna e contemporânea. Eu vou dar uns exemplos agora. Ele traduziu O Tigre de Veludo, alguns poemas do Cummings, Viagem ao Arte, do Einstein, do Theodor Storm, O Centauro Bronco, A Assombrosa História do Homem de Cavalo Branco, etc. Vou lhe passar a palavra. O título da apresentação do Maurício é Outros Tempos, Outro Espaço, a velha história de sempre, continuidades da descontinuidade na tradução literária. Muito obrigado, Marie, pela apresentação. Muito obrigado. Gostaria de agradecer ao professor Gil, a professora Andrea, a professora Juliana, pelo convite, a PEGET, ao DLLE, à UFSC, pela organização desse evento, e pela oportunidade de falar de um trabalho de tradução que, coincidentemente, nesse ano, completa 10 anos de publicação, mas a ideia de fazer, do envolvimento com essa obra em especial, do final do século XIX, da literatura alemã, surgiu num bate-papo quando eu, guri garoto, moleque de tudo, fazia uma bolsa de intercâmbio na Universidade de Freiburg. Tive a sorte de conhecer
um tradutor venturoso e aventuroso da literatura brasileira para o alemão, que havia acabado de traduzir Os Sertões, de Euclides da Cunha, para o alemão, e numa conversa de que ele certamente não se lembrará, Bertolt Zilli, que está aqui me assistindo, para me botar medo, né? Perguntava a ele, puxa vida, e se algum brasileiro tivesse que fazer um trabalho diferente, cuidadoso, ainda que não nos mesmos termos, que obviamente, né, o trabalho dele com Euclides, com uma obra da literatura alemã, obviamente não seriam inúmeras, mas que obra, né, o senhor sugeriria, né, em que obra o senhor pensaria? E ele menciona, sem pestanejar, que é a Schimmelreiter do Theodor Storm, por inúmeras razões, né, que infelizmente, né, infelizmente por questões mesmo de contratempos, ele não pôde explicitar no pós-fácil, né, que na ideia de origem integraria essa edição, né? Mas, enfim, serve aqui, né, como, até hoje, como grande modelo, como grande Vorbild, né, dos tradutores que circulam, em especial os tradutores que circulam por esse trânsito entre a Alemanha e o Brasil. Eu começo essa minha fala dando a voz aos meus objetos. Vou ler dois trechos. Foi numa tarde de outubro, na década de 30 do século XIX. Assim começava o narrador daquela história. Eu cavalgava ao longo de um dique na Frisia do Norte sob forte tempestade. À esquerda, acompanhava-me, agora há mais de uma hora, a vargem deserta e vazia de todo o gado. À direita, numa proximidade das mais incômodas, estendiam-se os vastos baixios do Mar do Norte. Já se deveria poder avistar do dique as ilhas e cruas, mas eu não via senão as ondas escuras que, como esbravejassem, quebravam insistentemente sobre o dique, molhando cavalo e cavaleiro com sua espuma pardacenta. Ao fundo, a desolação do crepúsculo impossibilitava distinguir terra e céu. A lua crescente já ia alta, parcialmente encoberta pela passagem sombria das nuvens. Fazia muito frio. Minhas mãos amortecidas mal davam conta de segurar a guia. Não podia culpar os mergulhões e gaivotas ruidosos que, aos crocitos e grasnados, deixavam-se levar terra dentro pela ventania. A noite vinha caindo e eu já não tinha mais certeza de ver nem mesmo os cascos do meu cavalo. Não encontrei viva alma. Não ouvia senão o furor do vento e das águas e a algazarra das aves que quase roçavam suas longas asas em mim e em minha fiel montaria. Não nego o quanto então desejei num lugar mais abrigado. O caso passou em dias de outubro. Assim começava o narrador daquela história. Princípios dos 80. No lombo do cavalo, seguia de mim o dorso da barragem, ardendo sob o sol do semiárido. Há mais de hora me acompanhava no beiradiável da jusante o abandonado de toda criatura, o ermo, regente, tomado aos garranchos pela caatinga. Do outro lado, marginando devorado da montante, a sequidão rebentava seus vazios. Ali, à beira do grande açude, que de deparar no avistado algo de lago ou poça, quiçá de um timbuleito os rios vazados, mas não, mas nada. Enxergava senão as ondas de mormaço gritarem da terra incandescente, golpeando o que teimasse em insistir. Aos poucos, para desatino de cavalo e homem, a desolação do crepúsculo marcava o confundível, terra nem que céu. No alto, um fiapo de lua anunciava a noite desnuda de nuvens,
sem descuidar seus ardores. E as arribações, um só pássaro com passo se levante nas correntes de ar. Minhas mãos suadas mal podiam com as rédeas. A vermelhidão do poente brilhava o dia, descaindo todo da noite e rareando na vista o chão pisado. Não deparei viva alma. Ouvi a gargalhada das aves, ouvia das asas o doido debater por cima de mim e do montado. No mais, nada mais. Não nego o quanto então me quis noutro lugar. Acabo de ler para vocês uma passagem inicial dessas duas narrativas brasileiras que valem uma narrativa alemã. Como vocês talvez tenham percebido, cada uma delas constrói-se internamente a partir de um conjunto de referências temporais e espaciais, né, que lhe é próprio. Na primeira narrativa, o complexo espaço-temporal reproduz as mesmas relações internas da obra alemã que lhe deu origem. Afinal, essa primeira tradução reencena em português uma história alemã. Na segunda narrativa, o complexo espaço-temporal reproduz um conjunto de relações internas tão coeso e consistente como o da obra alemã, mas que se organiza a partir de outro eixo. Afinal, essa tradução reencena a mesma história, mas agora, além de ser narrada em português, essa história também passa a ser narrada como uma história brasileira. O que esses dois trabalhos de tradução têm em comum, a despeito de serem tão diferentes os seus tempos, seus espaços e todas as diferenças que essa intervenção implica, é a história que eles narram. Uma história narrada originalmente em alemão e que nesses dois trabalhos encontra duas formas diferentes de encenação em língua portuguesa. O que essas duas narrativas brasileiras têm em comum é o fato de que cada uma delas traduz a seu modo a narrativa alemã. É claro que não é preciso pensar muito para perceber que, para além de dar conta desses afãs narrativos, há algo de provocador nesse esforço de dupla tradução de uma obra. Gostaria de antecipar logo aqui de partida que não faz a menor diferença para mim se as pessoas chamam o primeiro desses trabalhos de tradução e o outro de adaptação, escrita criativa. Tenho o maior respeito pelos colegas que se interessam por essas discussões de limites, mas para mim elas não fazem muito mais do que colocar cada um dos trabalhos numa caixinha diferente. E eu aceito de bom grado a caixinha alheia, né, em que colocam esses meus trabalhos, mas particularmente estou mais interessado em pensar o que significam essas diferenças. Se, por um lado, continuamos entendendo ainda hoje que, em geral, a tradução se constrói como uma expressão de continuidade de um texto, de um outro texto em nossa língua, por outro lado, não é possível ignorarmos contemporaneamente que essa continuidade não é uma condição natural, mas sim o resultado de um trabalho, de um esforço de construção relacional que opera invariavelmente sobre uma condição de descontinuidade entre línguas diferentes, culturas diferentes, espaços diferentes, tempos diferentes, sujeitos diferentes. Sendo assim, podemos pensar, em síntese, que a descontinuidade é a nossa condição de base, né, como tradutores. E que a continuidade é o resultado do trabalho que está sempre por fazer. É importante lembrar que essa construção de continuidade não equaliza, nem anula a condição de descontinuidade que habitamos. É sempre sobre uma condição de descontinuidade que um valor de continuidade se constrói. Ou, em outras palavras, a identidade que reconhecemos como um dos grandes signos da tradução, né, não prescinde da diferença. Não se trata de ou identidade ou diferença. Além disso,
Gosto de pensar que a tradução não é uma coisa só. Mal comparando, comparações são sempre perigosas, é como a fotografia, não no sentido de uma arte da representação, né? Mas estou pensando aqui, né, no profissional dedicado a tirar fotos 3x4, né? Lambe-lambe era o nome, né, desse profissional antigamente. Fotos que documentam nossa imagem, né? Esse profissional é um profissional da fotografia, talvez um profissional em extinção hoje em dia, né? Profissional dedicado, estou pensando também no profissional dedicado a tirar fotos de casamento e de formaturas, né? Fotos que documentarão no futuro nossa memória de vida. Esse também é um profissional da fotografia. Ao mesmo tempo, um Sebastião Salgado não é necessariamente mais ou menos fotógrafo do que um bom fotógrafo de casamento ou de fotos 3x4. Ele é apenas um fotógrafo diferente. Ele é apenas um profissional que faz outra coisa com fotografia, né? E a gente pode fazer coisas muito diferentes com fotografia. Na época do selfie, na época do celular, a gente sabe exatamente o que isso significa. Nos mesmos termos, gosto de pensar que a tradução é uma prática com a qual a gente pode fazer coisas muito diferentes, dependendo apenas da natureza do objeto traduzido, de nossos propósitos específicos e das expectativas que queremos ou devemos atender. Isso aqui eu encerro essa primeira parte preliminar da minha fala. Consiste em apresentar alguns pressupostos aqui do meu trabalho e da minha discussão. Sigo agora apresentando o projeto de tradução dessa obra chamada Der Schimmelreiter, de Theodor Storm. Começo falando um pouco sobre esse autor. Vou falar aqui muito sinteticamente sobre a autor e a obra, só para fazer uma apresentação mínima, pressupondo aqui que nem todos de vocês conhecem esse autor e essa obra. Theodor Storm foi um escritor famoso na Alemanha do século XIX e até hoje a leitura corrente em muitas das escolas que ainda tem literatura na escola, especialmente na região mais ao norte da Alemanha. Pelas peculiaridades de sua obra, ele pode ser considerado uma espécie de regionalista, especialmente no sentido bom, interessante, produtivo, daqueles autores que, a despeito de um enquadramento regionalista, transcende os limites desse enquadramento. Ou, como certa crítica gosta de afirmar e reafirmar, um autor que, mergulhando no regional, foi capaz de alçar sua obra a um estatuto universal. Como conhecemos, aliás, de vários autores da literatura brasileira, como Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, entre outros. Em outras palavras, podemos dizer que algumas características mais marcantes de sua obra, como a referência a costumes típicos, ao espaço humano, ao espaço físico, etc., assim como o trabalho minucioso com a linguagem, fazendo o contraste entre norma culta escrita e oralidade, língua padrão e variação dialetal. Essas características estão sempre a serviço da dramatização de questões mais amplamente humanas que transcendem a inscrição regionalista de sua obra. A obra Der Schimmelreiter é uma das maiores expressões do gênero da novela, né? Um gênero que foi absolutamente atropelado pelo romance, né? E é conhecida e citada em diversos manuais de literatura como exemplo emblemático, uma questão, um elemento técnico, que é aquela estrutura narrativa do mise en abîme, né? Uma narrativa dentro de outra narrativa, dentro de outra narrativa. Ao mesmo tempo, trata-se de um ícone de certa expressão do realismo alemão, ainda que também de uma narrativa ainda bastante característica da fase mais tardia do romantismo, conhecida por seus traços sombrios, pelo flerte com o sobrenatural e pelo fascínio diante do misterioso.
O espaço, né, essa narrativa é ambientada na região fria e litorânea da Frísia do Norte, que fica ali a noroeste da Alemanha, entre Holanda e Dinamarca. Né? Em toda essa região, desde pelo menos o século XV, o homem luta contra a natureza para, com a construção sistemática de imensos diques de contenção do mar, conquistar mais terras para a produção agrícola e pecuária. A gente pode ver mais uns slides. Essa aqui é a carinha daquela região, né? Dá para passar. Está bem fraco, não sei se lá dá para ver melhor, mas aqui a gente tem um dique. Né? Aqui tem uma elevação no meio, né? Tem terra dos dois lados. Aqui a gente tem um dique interno. Né? Podemos ir para o outro. Aqui a gente também tem um dique, a gente pode ver uma diferença de nível, né? Nessa área habitada, que já foi uma área de mar antigamente, né? Agora aterrada, né? E a conquistada ao mar, né? Passa a ser habitada. Isso sobre o espaço, né? Para falar um pouquinho desse tempo e desse contexto social. Na novela, um narrador do século XIX conta uma história antiga que se passa no século XVIII e que retrata uma sociedade bastante hierarquizada, ainda quase feudal, dominada por um número pequeno de grandes latifundiários, os chamados senhores do dique. Esses homens de grande poder e de riquezas determinavam o rumo econômico, social e político de uma imensa comunidade de pessoas mais simples e analfabetas, sem muitas posses e que, por não terem outra opção na vida, acabavam sendo compelidas a uma vida de submissão e vassalagem. Qualquer semelhança com algum contexto social brasileiro não é mera coincidência. O protagonista, o personagem central da novela, chama-se Hauke Haien. Trata-se de um menino pobre, mas muito inteligente, que aprende a ler praticamente sozinho e, na qualidade de um observador atento da natureza e de um aficionado pelas técnicas de construção dos diques, acaba casando com a filha do seu patrão, tornando-se ele mesmo, mais tarde, um senhor do dique, à revelia das expectativas da comunidade em que ele vivia. Vou elencar aqui 3 questões centrais, estruturantes dessa narrativa. Obviamente não reduz de modo algum a discussão, a propósito dessa obra, mas que são sempre reiteradas na crítica como questões centrais dessa narrativa. A primeira é o conflito entre homem e natureza. O homem constrói os diques, conquista um espaço que era antes do mar, mas na primeira ocasião a natureza, com sua força avassaladora, vem buscar de volta o que o homem lhe tomou. O outro conflito é o conflito inovação-tradição. Como grande observador estudioso autodidata, Hauke Haien observará que o modo como os diques eram tradicionalmente construídos, como uma espécie de muro, apesar de resultar numa construção funcional, não resultava numa estrutura suficientemente forte para resistir à força brutal do mar por ocasião das grandes tempestades que, de tempos em tempos, assolavam aquela região, gerando mortes e prejuízos materiais inestimáveis. Diante disso, o personagem, o protagonista, irá propor uma nova técnica de construção dos diques, que consiste fundamentalmente na mudança do grau de inclinação dessas construções. Além disso, o terceiro conflito, a terceira questão, o conflito homem versus homem. A proposta da nova técnica de Hauke Haien encontrará fortíssima resistência por parte de toda a comunidade, que, movida, seja pela inércia do senso comum, seja pela força da religião e das superstições, seja pela defesa de interesses pessoais, acabará resistindo ferrenhamente à proposta de Hauke Haien. Um spoilerzinho, desfecho da trama. Por ocasião de uma tempestade sem precedentes, vendo sua família inteira sucumbir entre as ondas que acabaram rompendo o dique e invadindo as terras cultivadas, o protagonista, montado em seu cavalo branco, parte em direção da tempestade, como se desafiasse a fúria da natureza em defesa da obra de sua vida, e por fim some sem deixar vestígios, e justamente por isso transforma-se em uma figura lendária,
mítica, fantasmagórica. O Schimmelreiter, né? Aquele cavaleiro sombrio que nas noites de tempestade aparece cavalgando seu fiel cavalo branco sobre os diques do Mar do Norte. Claro que isso está longe de resumir aqui a obra, mas ao menos assim vocês têm uma primeira impressão da encrenca que ele tinha diante de mim como tradutor. Vou falar um pouquinho aqui de alguns problemas de tradução, em especial por conta da força de sua inscrição regional. A obra impõe uma série de problemas de tradução. Dentre eles, destaco aquele que eu particularmente considero o mais geral e, portanto, o que tem maior impacto, pelo menos tem um impacto mais amplo sobre a narrativa como um todo. Entendo que um dos grandes movimentos descrito por essa obra consista numa forma de equacionar o universal via regional, ou seja, trata-se de conduzir o leitor num mergulho profundo em algo que é percebido por ele como próprio do seu mundo, ainda que numa manifestação distanciada de seu próprio mundo, né? O alemão do sul, esse contexto faz parte do seu mundo, mas é um mundo um pouco mais distante dele, né? Diferente do que para um alemão do norte. Para nisso, enxergar o que é comum à condição humana em geral. Nesse sentido, a experiência de leitura de um leitor alemão, que terá mais chances de embarcar nesse mergulho em algo que reconhecerá como um próprio mais ou menos distante, será sempre necessariamente muito diferente da experiência de leitura de um leitor estrangeiro, que provavelmente não terá maior familiaridade com esses referenciais particulares, independentemente de este vir a ler a obra em sua língua original ou em qualquer forma de tradução. É claro que podemos dizer que, em alguma medida, isso acontece com a experiência de leitura e de leitura da tradução de qualquer obra estrangeira. Mas, quanto a isso, o Schimmelreiter de Storm constitui uma espécie de caso extremo, justamente pela intensidade de inscrição dessa novela nas especificidades da língua, da cultura, da geografia física e da geografia humana de sua região. E também pelo papel decisivo que essa inscrição, essa forma intensa de inscrição, representa para um dos sentidos críticos mais centrais da obra. Uma forma de tentar propiciar um movimento análogo para o leitor brasileiro seria a de intervir justamente nessa relação entre o que percebemos ou não como próprio. Na prática, isso poderia ser resolvido, por exemplo, com uma intervenção radical na dimensão do espaço, deslocando a narrativa para um espaço com o qual o leitor brasileiro pudesse se relacionar mais familiarmente. Em síntese, teríamos então o seguinte problema de tradução. Ao traduzir a narrativa alemã como uma reencenação da história alemã em português, minimizamos a produtividade de leitura da obra por um leitor brasileiro, do ponto de vista daquele sentido crítico a que me referi, né? Esse embarque no mergulho de uma inscrição regional que lhe é própria para nisso enxergar, né, um drama que transcende essa regionalidade. Ao traduzir a narrativa alemã como uma reencenação da história num espaço brasileiro, apagamos as especificidades regionais alemãs da obra, obviamente, mas aumentamos a produtividade de leitura da obra por um leitor brasileiro, do ponto de vista desse mesmo sentido crítico. Diante disso, uma forma entre tantas outras de equacionar um eixo crítico para um projeto de tradução do Schimmelreiter de Storm, eu me propus a fazer as duas coisas. Me propus a traduzir essa novela 2 vezes. Numa tradução, traduzi essa narrativa do Mar do Norte, reencenando esse outro alemão em nossa língua. Na outra tradução, fiz o mar virar sertão, reencenando essa narrativa alemã no sertão brasileiro, mais especificamente num certo sertão que habita o imaginário dos leitores da ficção brasileira. Nesse sentido,
esse projeto pode ser lido como um exemplo de como o sertão pode traduzir o mar, por mais paradoxal que isso soe. Partir aqui para um terceiro momento, já mais final da minha fala, em que vou dar alguns exemplos, vou tentar explicitar aqui algumas relações, aproximações, associações, como vocês acharem melhor, algumas relações que esse trabalho acaba podendo evidenciar. Relações que para qualquer leitor dessa obra em alemão e leitor, né, da ficção brasileira, desses referenciais que me são mais caros, podem ser até óbvios, mas para quem não tem essa intimidade com esse repertório específico, não são coisas que se apresentam de imediato, né? Então eu começo falando de uma relação, que é o que eu vou fazer, né? Uma relação de Europa frio para Brasil quente. No fundo eu estou tentando aqui, numa das traduções, fazer esse exercício de traduzir, né? Fazer essa intervenção radical nesse espaço. José de Alencar, em 1876, né, já faz uma relação aqui, né, entre o mundo gelado, né, e esse mundo do calor, do sol. Está aqui uma passagem do Sertanejo, do José de Alencar, já foi citado hoje pela manhã também, pelos colegas. Lá na Europa, a hibernação do gelo no sertão, lá na Europa, a hibernação do gelo, no sertão, a estuação do sol. A primeira gota d'água que cai das nuvens é para as várzeas cearenses como o primeiro raio de sol nos vales cobertos de neve. É o beijo de amor trocado entre o céu e a terra, o santo himeneu do verbo criador, com a Eva sempre virgem e sempre mãe. Então, está aí, né, isso que pode parecer no primeiro momento uma insanidade, talvez seja, né? É pelo menos uma insanidade que já está posta enquanto ideia há mais tempo, né? Nessa citação do Alencar, nessa sua obra, a gente vê o Alencar relacionando uma cena assim, né, com uma cena assim. Tem uma outra relação, né, que é a relação, por consequência, né, de um lugar especial, né, nessa Europa fria, e de um lugar especial nesse Brasil quente, que é um lugar litorâneo no norte da Europa, né, e é um meio de Brasil, um Brasil de dentro, né, de sertão. Então a gente tem aqui uma tradução de um universo em que a gente tem a presença da água, a presença do mar, né, e uma tradução disso num universo em que a gente tem uma ausência da água, né? A água está presente, né, nesses dois contextos, né? Num contexto pela sua presença excessiva, no outro contexto pela sua ausência, a ausência excessiva, né? Em 1902, né, Euclides da Cunha, no capítulo 4 da parte O Homem, da sua obra Capital, já enunciava, né, em 1896, há de rebanhos mil correr da praia para o sertão, então o sertão virará praia e a praia virará sertão. A propósito, temos aqui uma ilustração da questão da ortografia, também mencionada hoje pela manhã. Para além da questão geográfico-espacial, a gente tem também a questão humana, né? E aí eu gostaria de pensar aqui, né, quis explicitar nesse meu trabalho uma espécie de relação, uma aproximação entre esse homem de Storm e esse homem do sertão, né? E
o homem de Storm é justamente essa figura meio homem, meio cavalo, né? É justamente nessa síntese, né, que se funde a figura mítica do Schimmelreiter, né? E a gente tem, numa citação, que eu não vou aborrecê-los aqui lendo, até porque eu não enxergo, né? Mas a gente tem, numa citação da própria novela de Schimmelreiter, uma passagem que está lá, né? Das Pferd schien völlig eins mit seinem Reiter, né? Uma referência justamente, né, a essa percepção de que homem e cavalo eram uma coisa só, né? E a gente tem por oposição a isso o homem do sertão, né? Esse sertanejo, um bravo, né? Antes de tudo, né? Um bravo, esse vaqueiro, homem da caatinga, né? Essa figura, né, que se confunde também com o seu montado, com o seu cavalo, né? E essa figura nos sertões, né, na mesma parte da obra do Euclides, encontra lá uma formulação, no mínimo, né, enfim, dimensão tão mítica quanto a do Schimmelreiter, ainda que num contexto bem diferente, né? E está lá: por onde passa o boi, passa o vaqueiro com o seu cavalo, colado ao dorso deste, confundindo-se com ele, graças à pressão dos jarretes firmes, realiza a criação bizarra de um centauro bronco, né? Essa formulação que alguém me disse que já está no próprio Alencar em algum momento, mas não tem essa referência aqui. Mas é claro que é a partir, né, da obra do Euclides que essa formulação vai ficar conhecida, e vou me valer dela também, como vou falar daqui a pouquinho, para a própria tradução do título dessa segunda tradução que eu fiz. Há também algumas coincidências que esse trabalho esse trabalho de duas traduções em relação, evidencia, né? Que não são necessariamente, né, estruturantes do projeto de tradução, mas que têm ali o seu valor de interesse, né? A narrativa de Storm menciona um Euclides, que é autor cuja obra o menino Haukeheim vai ler logo cedo. E é com essa obra, né, caracterizada como de linguagem difícil e complexa, que o jovem protagonista vai aprender a ver o mundo com outros olhos, né? O Euclides de Storm é esse Euclides aqui, né? O geômetra, né? Decisivo para que o Haukeheim aprendesse as noções básicas de geometria e matemática, com as quais ele pretenderá revolucionar a técnica de construção de diques, né? Mas, e agora, né? Como dar sentido a uma obra como esta, a um autor como esse, né? Nessa tradução reencenada, né, no sertão? Nesse caso, eu me deixei levar justamente por essa coincidência, e no Storm sertanejo, né, o Euclides passa a ser o Euclides, né? Esse Euclides, cuja obra, né, se tornará uma referência decisiva para Naldo Mendes, agora esse é o nome do nosso protagonista, aprender a pensar os seus sertões com outros olhos. Apesar de não ser um dado tão central nesse meu trabalho, eu encontrei até mesmo uma outra coincidência, pode ser até uma espécie de delírio, né? Mas que teve um sentido produtivo para mim. Uma coincidência espacial, né? Esse mapa à esquerda
é um mapa que a gente reencontra em várias edições do Der Schimmelreiter em alemão, uma espécie de reconstrução a partir da narrativa de como seria esse espaço geográfico, né, que serve de cenário, mas também é quase que um personagem, né, dessa narrativa. Veja, é tão presente, tão decisiva essa questão geográfica na obra, que a obra circula contemporaneamente com esse aparato, mesmo em edições escolares, né, circula com esse tipo de aparato. Ao lado, vocês têm uma carta da região de Canudos Velha, né? E a minhoquinha que vocês veem correndo ali ao meio é o curso do rio Vaza Barris, né? E se a gente fizer uma comparação, né, com o curso do rio Vaza Barris e com o contorno da costa reproduzido, né, por essa representação do cenário da narrativa do Storm, a gente vai perceber uma série de coincidências. E essa coincidência foi muito importante para mim, enquanto tradutor, porque, tudo bem, agora o mar é o sertão. Mas que sertão? Onde? O Storm está o tempo todo virando à direita, enxergando uma coisa, virando à esquerda, enxergando outra, olhando para trás, enxergando uma coisa. Que coisas ele... Então, eu, a partir desse cotejo com esses dois mapas, produzi duas pequenas maquetes em massinha, daquelas que eu roubei da minha sobrinha, né? E dei ali nomes e me vali dos mesmos nomes de serras e das localidades dessa região de Canudos Velho, para pelo menos ter algum esboço de espaço minimamente concreto. Eu poderia ter inventado esses nomes todos, né? Mas mesmo, né, na narrativa do Storm, muitos desses nomes também são referências a lugares que de fato existem, não são meramente ficcionais, né? Me vali disso para tentar dar uma consistência mínima a esse jogo de tradução entre dois espaços, né? E, bom, enfim, um outro exemplo ainda, eu traduzi, né, é claro, essa é a grande questão técnica, digamos assim, da narrativa. Hauke Hein, que vira Senhor dos Diques, é um construtor de diques, né? Não faz o menor sentido pensar em dique, né, no sertão, mas faz todo sentido pensar em açudes no sertão. Então, esse protagonista da novela, da outra tradução, vira um construtor, um coronel construtor de açudes. Dois problemas para encerrar, dois problemas bem pontuais de tradução. Um deles é a tradução do título, né? Eu acho que podemos ir para o próximo. Der Schimmelreiter, né? A soma das partes desse substantivo composto em alemão não produz como resultado, né, essa carga mítica, né, do mito do Schimmelreiter, né? A gente tem ali em Schimmel, né? Schimmel é mofo, né? Mas ao mesmo tempo, né, é o nome que se dá a esse cavalo que tem mais ou menos essa cor branco acinzentada, né? Que no Brasil, em cada região diferente, também tem uma dúzia de nomes diferentes. Reiter é o cavaleiro, e aí vocês podem ver nas várias línguas diferentes, né? Espanhol, em francês e inglês, os nomes clássicos de tradução para esse título, inclusive para o português. O Homem do Cavalo Branco. O Homem do Cavalo Branco é o título da tradução que já existia, realizada, não tem data, mas parece que nos anos 50, 60, no Brasil. Esse título, O Homem do Cavalo Branco, apesar de dar conta, né, da tradução dos termos, né, do alemão, não dá conta dessa carga mítica. Para além disso, né, fico pensando aqui, né, para leitores mais jovens ou não, o problema é que o homem do cavalo branco, no imaginário geral, né, o homem do cavalo branco, quem é o homem do cavalo branco?
dos filmes da Disney, na sessão da tarde, né? Aquele que chega para resgatar a sua princesa, né? O Homem do Cavalo Branco é um príncipe encantado, né? Chega para dar o beijo que vai despertar a donzela de seu sono quase eterno, né? E é claro que essa atmosfera não tem absolutamente nada a ver, né, com esse ambiente fantasmagórico e tudo mais, né? Então, para tentar dar conta da tradução desse título, eu, na primeira tradução, me vali do título que já era consagrado inclusive na crítica e tal, em língua portuguesa, O Homem do Cavalo Branco, mas tentei no título já amplificar um pouco essa dimensão que, sem essa amplificação, passa absolutamente desapercebida, né, essa dimensão mais fantasmagórica, e aí exagerei aqui um pouco, né, me valendo de uma fórmula, né, quase que fabulosa, maravilhosa, assombrosa história do Homem do Cavalo Branco, que é o título da primeira narrativa. E no caso da segunda tradução, né, que reencena, faço questão de usar esse termo na presença aqui do professor Rocher, reencena a narrativa no sertão da ficção brasileira, a narrativa vira O Centauro Bronco, né? E o último ponto, agora para encerrar mesmo, a questão da linguagem. Se eu mexo no espaço, se eu mexo no tempo, se os homens, né, são outros, né, a geografia humana é outra, é claro, né, que a linguagem não pode ser a mesma, né? Contemporaneamente, né, eu precisei me obrigar a dar alguma consistência também nesse movimento à questão da linguagem. E aí eu já me referi antes, né, para a questão espacial, me interessava circunscrever esse espaço da ficção brasileira, que não é num lugar em especial, tudo bem, me valia ali dos termos, né, da região de Canudos e tal, mas não tem que ser necessariamente isso é só um embasamento para toda a narrativa. Eu me vali de alguns autores, tive que escolhi 4 autores que elegi como capitais, são autores canônicos também na nossa literatura brasileira, que são José de Alencar, talvez aquele que a gente perceba menos como, né, um grande revolucionário do trabalho com a linguagem hoje em dia, acho que já falamos também sobre isso hoje pela manhã, né, mas que teve também o seu papel importante na sua época, como um escritor que escrevia em língua portuguesa do Brasil, não é isso? Euclides da Cunha, Graciliano Ramos e Guimarães Rosa. É claro que na prosa, né, na leitura da obra, Guimarães Rosa é o que salta aos olhos, né, na dicção rosiana que essa prosa acaba tendo. Mas isso também pode ser tributado ao fato, né, não de que eu gosto mais do Rosa do que os outros, apenas, mas que o trabalho de Rosa com a linguagem é um trabalho, do ponto de vista contemporâneo, muito mais radical do que os outros autores. Já estou aqui no meu limite do tempo, então vou me poupar de ler algum excerto, mas convido aqui a todos que eventualmente tenham interesse a dar uma espiada nessas 2 narrativas. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado, Maurício, pela permissão. Vamos continuar, então, com a palestra do professor José Roberto. Eu vou ler alguma coisa sobre... Um pouco, porque é meia dúzia de palavras e tem um currículo do tamanho do mundo. José Roberto Rocher é formado em bacharel pela Universidade do Texas, El Paso em 77, mestre em literatura pela American University DC 81, PhD em literatura inglesa e norte-americana pela Universidade da Carolina do Norte 89, também foi bolsista
pela Fogel Shakespeare Library 2010. Ele é professor titular, ele é daqui do CCE, do LLE, do mesmo departamento que o meu, mas agora é aposentado, voluntário, no sentido que ele trabalha na pós-graduação em inglês, e ele é membro permanente do colegiado desse programa de pós-graduação em inglês da UFSC, atuando em pesquisa, orientação e ensino na área de literatura de língua inglesa, principalmente nos seguintes temas. Vocês reconhecem a mesma frase, tiradolates, nos seguintes temas: Shakespeare, performance e tradução literária. É pesquisador do CNPq desde o início dos anos 90, com um projeto que contempla traduções em verso e anotadas da dramaturgia shakespeariana. Então, como publicou mais de 50 obras entre ficção e não ficção, algumas coisas aqui do Shakespeare, começando pelo Antônio e Cleopatra, que foi publicado em 97, depois O Conto do Inverno, 2006, Hamlet, 2010, Péricles, Príncipe do Tiro, 2012. Estão no prelo do Shakespeare também Os Dois Primos Nobres, Troilo e Cressida, do Joyce. Isso não está no prelo, foi publicado. Dublinenses, primeira vez em 93, e depois uma reedição por outra editora, Edra, em 2012. Pela Edra também, do mesmo ano, 2012, Stephen Roy. E a apresentação, entre outros, né, porque não daria para falar de tudo hoje, mas hoje José Roberto decidiu apresentar para nós Trasladando Palavras entre Mundos, Stephen Hero e Stephen Roy, de James Joyce. A palavra é sua. Você vai lá. Para falar aqui mais uma vez. Agradeço aos organizadores do colóquio, agradeço a PEGET pelo constante apoio que tem dado ao meu trabalho. Quero agradecer a presença de alunos, ex-alunos, colegas. O microfone está ligado? Eu tenho uma ressalva importante. Eu escrevi esse texto mais pelo bem dos nossos alunos do que dos nossos tradutólogos de plantão. O texto, se eu apertar aqui, acho que vai. Dizia que isso funcionava. Mas não funciona. Aqui, tá. Então, o título, como a Marie anunciou gentilmente, Trasladando Palavras entre Mundos, Stephen Hero e Stephen Herói, de James Joyce. Eu prefiro ler a me perder ou estourar o tempo aqui. Há pouco tempo apareceu na minha página do Facebook uma postagem que atraiu a minha atenção e logo me fez curti-la e compartilhar. É possível que vários dos presentes tenham visto esta postagem. Trata-se de um poema de 7 palavras, assinado por Ana Rusconi, translator. Words travel worlds. Translators do the driving. Worlds travel worlds. Translators do the driving. Nesta fala eu gostaria de abordar desafios enfrentados e procedimentos adotados por mim ao levar, ao trasladar as palavras de James Joyce do mundo da Irlanda ao mundo do Brasil. Especificamente ao traduzir da língua inglesa para a língua portuguesa na variante brasileira Stephen Hero, o retrato do artista quando jovem, tendo como fonte
a edição New Directions de 1963, fixada por Theodore Spencer, sob a supervisão editorial de John Slocum e Herbert Kahn. Eu digo o retrato porque, para quem não sabe, Stephen Heroy é um manuscrito produzido pelo próprio punho de James Joyce, com folhas seguidas e numeradas de 519 a 902, constituindo um fascinante fragmento de 382 páginas da primeira versão de um retrato do artista quando jovem, obra que completa 100 anos da primeira edição este ano, e que por isso está sendo celebrada pelo mundo afora. A quantidade e a qualidade das traduções da obra de James Joyce tem sido objeto de estudo na academia, um grande número de dissertações, teses e artigos, e fora da academia, por exemplo, no livro James Joyce e seus tradutores, de autoria da nossa colega Dirce Valtric do Amarante, publicado pela editora Iluminuras no ano passado. E sabemos que a não ficção, ensaios e cartas, a poesia, a obra dramática e a ficção em prosa, curta e longa, de Joyce, vêm sendo consistentemente traduzidas no país. Algumas obras contando com nada menos que 3 traduções diferentes, num espaço de 3 ou 4 décadas. Mas, de certo, não apenas com base no índice quantitativo e qualitativo das traduções, afirmar que Joyce é autora admirada no Brasil será latitude. São célebres as questões da sofisticação e a complexidade da obra joyciana. Em se tratando de desafio, ou mesmo intraduzibilidade, talvez nenhum outro escrito de Joyce mereça tanto destaque quanto Finnegan's Wake, ao que foi referido hoje de manhã aqui, sem o apóstrofo, definitivo, omitivo pelo próprio autor. Publicado em 1939, após 17 anos de trabalho árduo, nas definições do próprio autor, essa escritura, cito, sobre a noite, esse sonho da humanidade, fim de citação, ou será pesadelo, é uma obra polifônica e plurilingüe que mescla cerca de 65 línguas e dialetos. Escrevendo em 1962, Haroldo de Campos inicia seu ensaio introdutório à primeira edição de Panorama do Finnegan's Wake, fragmentos traduzidos e comentados, afirmando a dificuldade em se traduzir Joyce, de modo geral, e Finnegan's Wake em particular. Traduzir Joyce, especialmente fragmentos de Finnegan's Wake, é uma ginástica com a palavra, um trabalho de perfeccionismo, algo que nunca assume o aparato estático do definitivo, mas que permanece em movimento, tentativa aberta e constante, trazendo sempre em gestação novas soluções, pistas novas, que imantam o tradutor, obrigando-o a um retorno periódico ao texto e seus labirintos. 4 décadas mais tarde, ou seja, em 2005, na proficiente coletânea de ensaios publicada sob o título Irish Studies in Brazil, organizada por Munira Mutran e Laura Izarra e editada pela Humanitas, Donald Schuller, o ousado tradutor da versão integral de Finnegan's Wake, em 5 volumes, intitulada Finícius Revém, saiu pela Atelier entre 99 e 2003, reitera as noções de intraduzibilidade e desafio. Introduzindo seu ensaio, intitulado A Alquimia da Tradução, Donaldo formula 3 perguntas fundamentais, ainda que retóricas. É possível traduzir Finnegan's Wake, de James Joyce? É possível ler Finnegan's Wake? Como foi possível escrever Finnegan's Wake? Felizmente para Donaldo, a resposta às 3 perguntas é sim. E mais ainda, na visão de Donaldo, a ilegibilidade, também foi tocado esse assunto hoje de manhã aqui, do livro, constitui uma vantagem, de vez que, eu cito, textos legíveis para Donaldo
comportam-se como tantas conversas vazias que não oferecem mais do que o conforto da banalidade. Já textos supostamente ilegíveis ensejam criatividade, invenção, possibilitando gratificantes desafios à tradução. Invocando Humberto Eco, disse Amarante, observa que a intraduzibilidade de Finnegan's Wake permite, e eu cito, o máximo de liberdade inventiva e não cobra a obrigação da fidelidade. Fim de citação. Não resta dúvida, criatividade e invenção sobram no trabalho de Vinícius Revém, de Donald Schiller, assim como na tradução anterior dos fragmentos, assinada pelos irmãos Campos. Os desafios e estratégias pertinentes à tradução, seja técnica ou literária, têm sido examinados com profundidade pela hoje abrangente disciplina dos estudos da tradução, uma grande área de saberes que passou a englobar desde a linguística e os estudos literários e culturais, passando pela tecnologia da informação e chegando à filosofia, à história, à filologia, à antropologia e à psicanálise. Nessa trajetória, a disciplina conquistou grande avanço na investigação de desafios e estratégias. Hoje em dia, o senso comum na área estabelece que teóricos da tradução já não busquem entender e explicar o ofício por meio de uma abordagem valorativa que simplesmente alinhe diferentes traduções de um mesmo texto e discuta discrepâncias num vácuo formalista. De fato, desde o surgimento da hoje clássica coleção de ensaios, editada por Theo Hermans nos idos de 1985, sob o título The Manipulation of Literature, na qual, conforme o próprio título sugere, os autores argumentam que a tradução, a exemplo da crítica, do trabalho editorial e outras formas de recontextualização, configura um processo manipulatório, o debate acerca de desafios e estratégias tem sido devidamente problematizado. Em boa medida, tais desafios decorrem do fato de que a tradução implica mais que retextualização. Com efeito, o trabalho configura uma recontextualização, visto que, ao viajar de um mundo ao outro, itens lexicais precisam ser reinseridos em novos contextos linguísticos e culturais, sem falar de novas práticas editoriais ou realidades mercadológicas. Novos contextos, muitas vezes, distantes não apenas no espaço, mas também no tempo, isto é, não apenas em geografia, mas também em história. Sempre que falo sobre tradução, eu faço questão de esclarecer que não sou tradutólogo. Sou tradutor e professor de literatura. Anos atrás, minha cara colega Maria Lúcia Vasconcelos, essa sim, uma estudiosa da tradução, apresentando-me como membro de uma banca, disse que talvez eu não seja um estudioso da tradução, mas que sou um tradutor estudioso. Definição que me incentiva e a qual eu procuro corresponder. Seja lá como for, com base na minha prática enquanto tradutor profissional, que exerce a função há cerca de 30 anos, venho elaborando a minha própria definição do ofício. Definição que se expande e que divido com vocês na expectativa de que não seja por demais lugar comum. Quem viu minha palestra dia 3 de maio, já encontrou isso aqui. Para mim, a tradução é exercício máximo de leitura acirrada e interpretação. A tradução é atividade intelectual complexa que envolve leitura, releitura, pesquisa, interpretação, escritura, revisão e reescritura, sempre levando em conta não apenas texto, mas também contexto. Fiquem tranquilos, não vou aqui me deter em cada um desses 7 elementos, embora fosse necessário. No entanto, antes de me voltar para desafios e estratégias atinentes à tradução de Stephen Hero, eu gostaria de abordar brevemente desafios que competem à tradução de prosa, de modo geral.
em contrapartida à tradução de verso, seja livre ou metrificado. Na tradutologia, tem-se a impressão de que menos tempo seja dedicado ao estudo dos problemas específicos da tradução da prosa do que da tradução do verso. Talvez o descompasso decorra da concepção tão ubíqua quanto equivocada de que o romance encerra uma estrutura menos complexa que o poema e, consequentemente, constitui um desafio menor ao tradutor. Além disso, se levarmos em conta a relativa restrição formal do verso, vis-à-vis a aparente expansão da prosa, pode parecer mais fácil para o tradutor de prosa considerar conteúdo separadamente de forma. Lamentavelmente, um efeito danoso desse tipo de miopia é que na prosa, com frequência, palavras e orações acabam sendo traduzidas, digamos, pelo seu valor nominal, ao invés de como componentes que integram um arcabouço formalmente coeso. Parte da dificuldade resulta do fato que traduzir não é apenas parafrasear. Isso foi abordado também hoje de manhã. Muito menos explicar. Útil lembrete para tantos entre nós que ganhamos a vida como professores de literatura explicando textos literários. Possivelmente, a maior dificuldade em traduzir prosa literária decorra da noção equivocada de que o romance ou o conto consiste predominantemente de material passível de paráfrase e que pode ser traduzido tal e qual. Afinal, embora já em 1947, no clássico The Well-Wrought Urn, Cleant Brooks denunciava a heresia da paráfrase na análise do poema, não se constata denúncia semelhante em se tratando de paráfrase da prosa. Na prática, repetidamente, tradutores de prosa literária se esmeram em produzir textos legíveis na cultura e língua de chegada, evitando efeitos supostamente tortuosos ou impalatáveis que possam decorrer de uma aproximação excessiva de estruturas sintáticas ou características de estilo presentes no texto originário. Os desafios a Joyce. Voltemos aos desafios de traduzir James Joyce, aqui já afirmados por dois experientes tradutores brasileiros, os irmãos Campos e o Donaldo. Em se tratando de Stephen Hero, quais seriam os desafios textuais e contextuais? Quanto ao texto, em sua aparente simplicidade, Stephen Hero, à luz da obviamente complexa prosa ficcional joyciana posterior, por exemplo, Ulisses ou o já mencionado Finnegan's Wake, é tão traiçoeiro quanto Dubliners. Com certeza, em se tratando de questões textuais, um dos maiores desafios do tradutor tem a ver com o estilo de Joyce, aquela enigmática combinação de som, imagem, denotação, conotação e uma série de outros determinantes. As estruturas sintáticas, a marcada cadência da prosa, a pontuação esparsa e idiosincrática, a mescla de registros linguísticos e estilos discursivos, o uso de trocadilhos e das palavras valise, a presença de neologismos, etc, etc. Algumas dessas questões foram mencionadas hoje de manhã aqui muito bem. Será longo o catálogo, e longe de mim pretender explicar o estilo sofisticado da prosa joyciana esta tarde aqui. Contudo, eu gostaria de sugerir que talvez o elemento mais marcante desse estilo seja o controle magistral da polifonia, evidenciado sobretudo na riqueza das inflexões presentes nas falas dos personagens. E como nós sabemos, para Bakhtin, o elemento crucial em construção de caráter, de personagem. E em se tratando de contexto, o maior desafio ao trasladar Stephen Hero da Irlanda no início do século XX ao Brasil no início do século XXI foi capturar, preservar e transferir colocal e o sabor de Dublin
dos primeiros anos do século passado. As estratégias. Diante de tais desafios, que estratégias pode o tradutor adotar? De início, será útil estabelecer o grau de distanciamento, isto é, estrangeirização ou aproximação, pelo bem dos nossos alunos presentes, ou seja, domesticação entre a tradução e a obra originária. Sabidamente, nos estudos da tradução, domesticação é termo empregado por Lawrence Venuti no livro The Translator's Invisibility, publicado em 1995, e vanguardista à época, para definir uma estratégia de tradução em que um estilo transparente e fluente é adotado a fim de minimizar o estranhamento do texto estrangeiro para os leitores da cultura e idioma de chegada. O conceito remonta à célebre noção de Friedrich Schleiermacher, que expressa em seu ensaio, lido em 1813, sobre os diferentes... aqui... está aí. A citação foi editada aqui por nós na UFSC, né? Sobre os diferentes métodos de tradução, traduzido por Margaret von Müller, e publicado no livro Clássicos da Teoria da Tradução, aqui editado por Werner Heidemann. Em um desses caminhos, sabidamente, o tradutor deixa o leitor em paz e leva o autor até ele. Ou seja, o tradutor domestica o texto. Venuti vê implicações negativas nessa estratégia, propensa a ser adotada e valorizada por meio de políticas frequentemente constatadas em culturas dominantes e que, na famosa expressão do autor, seriam, eu cito, agressivamente monolíngues e avessas ao estrangeiro. Fim de citação. É sabido que, para Venuti, a estratégia de domesticação tem sido utilizada para qualificar e valorizar traduções fluentes que, de forma invisível, inscrevem em textos estrangeiros valores da cultura de chegada e propiciam aos leitores a experiência narcisista de reconhecer sua própria cultura na cultura do outro. Fim de citação. Em contrapartida, estrangeirização, conceito também proposto por Venuti, designa o tipo de estratégia que privilegia a tradução, que, retendo algo do estrangeiro do texto originário, não apenas rompe, como também expande as convenções da cultura de chegada. Novamente, o conceito remonta a Schleiermacher, que define outro caminho a ser seguido pelo tradutor ao deixar o autor em paz e levar o leitor até ele. É interessante notar que a imagem de levar reflete a imagem de traslado, de viagem, que corrobora a ideia expressa por Anna Rusconi no poema por mim citado no começo desta fala. E bem a propósito, Venuti entende que o efeito positivo da estratégia de estrangeirização seja, e eu cito, marcar a diferença linguística e cultural do texto estrangeiro, enviando, a ênfase é minha, o leitor ao exterior. Fim de citação. Então, para enviar meu leitor brasileiro ao exterior, isto é, à Irlanda, minha intenção foi propiciar, na medida do possível, uma experiência de leitura, por assim dizer, estrangeira. Uma fruição da realidade textual e contextual estrangeiras da prosa joyciana. Portanto, adotei uma estratégia predominantemente estrangeirizante. Na prática, e a título de ilustração, posso dizer que tal estratégia terá sido implementada, sobretudo, por meio de opções tradutórias relacionadas a questões textuais, marcas de pontuação, nomes próprios e formas de tratamento, topônimos e questões contextuais, itens culturais. Os hábitos da pontuação de James Joyce, que foram mencionados hoje de manhã, são tão interessantes quanto estranhos, principalmente quanto ao uso de vírgula e dois pontos. Tem-se a impressão que ele só usava a vírgula quando a ausência da vírgula
comprometia irremediavelmente o sentido do texto. Sabemos que ao revisar as provas da primeira edição de Dubliners, em 1914, por exemplo, Joyce removeu centenas de vírgulas que o compositor havia inserido no intuito de regularizar a prosa do autor. Em minha tradução de Stephen Hero, a exemplo do que já buscara fazer em minha tradução de Dubliners, sigo a pontuação do autor, por estranha que pareça. Por exemplo, nas primeiras páginas de Stephen Hero, referindo-se aos hábitos de leitura de Stephen, Joyce escreve, e eu cito: "People seemed to him strangely ignorant of the value of the words they used so glibly." Em seguida, Joyce propõe: "And pace by pace, as his indignity of life forced itself upon him, he became enamored of idealizing a more veritably human tradition." Preservando a pontuação de Joyce, a tradução registra: "E passo a passo, à medida que tal indignidade da vida lhe era imposta, ele se enamorava de uma tradição idealizada, mais verdadeiramente humana." A rigor, observando regras de pontuação da língua portuguesa, a oração "à medida que tal indignidade da vida lhe era proposta" seria considerada explicativa e, portanto, inserida entre vírgulas. Ainda no que diz respeito à pontuação, a tradução visa preservar o uso idiosincrático que Joyce faz de dois pontos. Marca que muitas vezes se repete dentro de uma mesma oração. No capítulo 20 de Stephen Hero, por exemplo, referindo-se ao fato de Stephen ter sido submetido ao fogo de 6 ou 7 opositores hostis, na sequência da fala do protagonista diante da Associação Literária e Histórica, Joyce escreve: "Ancient art loved..." Joyce escreve: "Ancient art loved to uphold the beautiful and the sublime. Modern art might select other things, but those who still preserve their minds uncontaminated by atheistic poisons would know which to choose." A tradução, novamente, se mantém próxima a Joyce, por mais estranha que seja, para o leitor brasileiro, a repetição de dois pontos dentro de uma mesma oração. A arte da antiguidade se aprazia em defender o belo e o sublime, a arte moderna podia optar por outros temas, mas aqueles que ainda mantivessem suas mentes imunes aos venenos ateus saberiam escolher. Aqui é importante esclarecer e até ressaltar que, além de preservar a condição estranha do texto, a manutenção da pontuação, conforme determinada pelo autor, constitui um meio de reproduzir o magistral controle que Joyce exerce sobre a cadência da prosa. Com o propósito de preservar a cor local, uma estratégia estrangerizante foi adotada também na questão dos nomes próprios, formas de tratamento e topônimos, estes últimos no que concerne a nomes de ruas, parques, cidades, etc. Assim sendo, já o título ficou Stephen Herói, em lugar de Estevão, o Herói, mantendo não apenas o nome do protagonista sem tradução, mas também a curiosa e enfática anteposição do nome próprio ao substantivo, em que Stephen parece qualificar herói, como se Stephen fosse um certo tipo de herói. E ao longo da tradução, o nome do herói permanece estrangeirizado, Stephen Dedalus, em lugar de, por exemplo, Estevão Dédalo. Do mesmo modo, são mantidos Mr. Dedalus, Mrs. Dedalus, Mr. Wellen, Mr. Daniel, Mr. Casey, Mr. Wilkinson, Miss Reeves e Miss Clary,
em lugar dos respectivos Sr. Dédalo, sim, e por aí, Sr. Wellen, etc. E as formas de tratamento permanecem intactas, né? Não apenas a fim de preservar, entre aspas, a realidade ficcional estrangeira do livro, mas também para evitar formulações macarrônicas tais como seu Dédalos, dona Dédalos. Ainda, com o objetivo de conferir à tradução a cor local estrangeira, nomes de ruas, parques e cidades permanecem. Marlborough Street, O'Connell Street, North Richmond Street, St. Stephen's Green, Phoenix Park. Nem mesmo nos casos de Patrick's Close e Dumfries Corner, a tradução domestica Close e Corner como, respectivamente, largo e esquivo. E a capital da República da Irlanda permanece Dublin, grafada com N, em vez de Dublin, grafada com N. Nos próximos exemplos de estratégia estrangeirizante, compreendem itens culturais que permanecem como tal. A edição contando com breves notas explicativas, ou seja, com paratexto, ao invés de incluir a informação da nota no texto em si. Poderia ser uma estratégia também. No capítulo 16, por exemplo, referindo-se a McCann, colega de Stephen, como a blunt, brisk figure wearing a cavalier beard and a shooting suit. Joyce acrescenta: the students of the college did not understand what manner of ideas he favored, and they considered that they rewarded his originality sufficiently by calling him Knickerbockers. Ao invés de domesticar o item cultural Knickerbockers, substituindo-o por uma esdrúxula nota inclusiva no próprio texto, algo similar a chamando-o de bermuda de caçador, a tradução registra: os alunos da universidade não compreendiam o tipo de ideias que ele abraçava e achavam que compensavam a contento, a originalidade do rapaz, chamando-o de Knickerbockers. A estratégia foi manter o termo estrangeiro, conforme empregado por Joyce, inclusive as aspas simples, que são autorais, e acrescentar uma breve nota: calção folgado, preso um pouco abaixo dos joelhos, usado à época como traje de caça. Ainda no capítulo 16, descrevendo as famosas irmãs Daniels, Joyce escreve: the Miss Daniels were not so imposing as their father, and their dress was, palavra elegível, somewhat cunning. A tradução: as irmãs Daniel não eram tão imponentes quanto o pai, e seus vestidos eram, palavra elegível, um tanto colin. Mantém o termo estrangeiro e novamente recorre a paratexto, acrescentando a seguinte nota: isto é, os vestidos eram tipicamente irlandeses. A palavra irlandesa colin significa menina, não raro com conotação interiorana. No capítulo 17, discorrendo acerca da vã tentativa por parte de Madden de contagiar Stephen com a febre nacionalista, Joyce escreve, e eu cito: the Roman, not the Sassanid, was for Stephen the tyrant of the islanders. Mais uma vez, a tradução: o romano, não o Sassanid, era, a seu ver, o tirano dos ilhéus. Deixa o termo estrangeiro em paz e explica em nota: termo ofensivo de referência a uma pessoa inglesa. Por mais difícil ou mesmo delicado que seja se distanciar do próprio trabalho e teorizar a própria prática,
eu penso que poderia oferecer mais ilustrações de estrangerização enquanto estratégia por mim adotada na tradução brasileira de Stephen Hero. Mas eu fico por aqui. Como sabemos, etimologicamente, traduzir vem do latim traducere, transportar, e do francês antigo, translater, transportar ou transladar. Invocando uma última vez o poema de Ana Rusconi, espero ter sido capaz de explicar que ao viajar com as palavras de James Joyce, do mundo da Irlanda ao mundo do Brasil, ao invés de domesticar a escrita e torná-la mais acessível ou palatável ao leitor brasileiro, optei por deixar Joyce em paz e transportar o leitor brasileiro ao autor estrangeiro, aproximando meu leitor brasileiro do texto e do contexto do meu autor estrangeiro. A capa do livro. Muito obrigado. Muito obrigado, José Roberto, pela palestra. Vocês estão vendo que até os microfones não funcionam nessa sala. Posicionamento e conceitos de tradução um pouco diferente e com projetos de traduções diferentes, mas com posicionamentos bem marcados dos nossos dois palestrantes. Então eu espero que algumas perguntas, algumas dúvidas para eles. Abro o debate. Tem que vir aqui porque não tem microfone sem fio. Oi. Queria fazer uma pergunta para o professor Maurício. Se você pensou em algum outro, o senhor falou rapidamente, mas quais outras possibilidades poderiam ter sido exploradas como cenário ou imaginário? Nesse caso, você usou o sertão, mas quais outros poderiam, ou vieram à mente, ou poderiam ter sido explorados? Obrigado pela pergunta. Na verdade, acho que eu usei uma figura retórica no sentido, mas no sentido honesto, de que eu imagino que outras pessoas interessadas em fazer um trabalho numa linha como essa pudessem imaginar, fazer outras relações espaciais, né? A minha opção de equacionamento, né, espacial era essa, né? E ela começou a fazer sentido para mim, para além de só uma ideia, né? Justamente quando na leitura e releitura, né, intensa da obra em alemão, mas também dessas outras referências que me são caras da literatura brasileira, eu fui percebendo uma série imensa de proximidades que, por exemplo, poderiam ter me movido a escrever uma tese de literatura comparada, né, sobre essas questões todas que estão aqui, digamos, contadas, ditas, enquanto eu digo essa obra alemã de duas formas diferentes em português, né? Então, o que tem ali nessa tentativa é de explicitar essa relação particular, né? Eu imagino que assim, faz todo sentido, né? A gente pode, lógico, assumir que essa não é a relação especial, obviamente, mas eu particularmente nunca me ocorreu outra, né? Nunca me ocorreu outra. Essa é a minha opção amalucada, né? E que a partir de certo momento começou a fazer
mais sentido, até que eu me dispus a traduzir de fato. Eu só queria acrescentar que eu conheço o trabalho do Maurício, eu estava em Curitiba no lançamento, e eu entendo que, para além de um projeto tradutório, esse trabalho do Maurício constitui a construção e a testagem de uma hipótese, de uma tese de extrema complexidade intelectual. Eu sou assim um profundo admirador do que ele conseguiu levar a termo com isso que eu chamo de uma tese. Então, é apenas um comentário, porque eu gostaria de registrar isso aqui publicamente. Muito obrigado. Vindo de um tradutor estudioso, é isso? Professor de literatura, tradutor. Mas de um dos mais lúcidos, né, tradutores estudiosos da língua inglesa. Isso é um belíssimo elogio. Obrigado. Obrigado pela palestra. A minha pergunta é mais para o professor Maurício. É que me identifiquei na sua apresentação e estou traduzindo uma obra africana para o português brasileiro. E essa questão de cenário é bem diferente, porque ali a gente tem, por exemplo, em África do Sul, a neve, mas nos outros países tem alguns quentes, alguns não. E essa questão de traduzir aqui para o Brasil, aquela palavra que o professor apresentou, o sertão, me deixou um pouco confuso, porque o tradutor pode fugir dos regionalismos do alemão, mas ele não tem refúgio, porque ele vai cair ainda num outro sistema composto principalmente por regionalismos. Então, eu fiquei me perguntando como é que o professor conseguiu resolver essa questão, sendo que mesmo traduzindo, usando o sertão não é representativo do Brasil inteiro, né? Sendo que tem diferentes estados e tal. Mas no caso da África seria mais fácil, porque dá para traduzir para um país, porque esse país tem um conjunto de culturas que não é representativo da África. Isso é possível. Mas no caso do Brasil, que é considerado como um todo, como um país, como é que o professor resolveu essa questão? E também acho que é isso. Obrigado. Fez uma pergunta tão complicada e tão elegante hoje pela manhã. Esse microfone. Se eu entendi bem a sua pergunta, você acha que isso está melhor? Muito obrigado pela pergunta. Antes de mais nada, eu posso até ter aqui me referido, aqui já em outras ocasiões, né, a essa equação como uma equação entre Alemanha e Brasil, né, de modo geral, genérico, né, mas no fundo é claro que também não é isso, né? É muito difícil a gente trabalhar nesse nível com essas generalizações, né? Quer dizer, a Alemanha é também uma parte, né? Não é um país da Alemanha, se bem que em outra época foi quase que isso, né? Mas é a Frísia do Norte, aquela região, aliás, uma região particular, né, da Frísia do Norte. Se tem uma generalização aí no caso do Brasil, não é em termos de Brasil, né? A generalização é o sertão, que sertão é esse, né? E seguindo aqui os passos, né, do mestre Tsiri, né, de quem eu vi uma série de histórias e anedotas, né, de viajante pelo Nordeste, né, de tradutor viajante pelo Nordeste. Fiz também, né, desse prazer um ofício, né,
E também viajei bastante por esses Brasis de dentro e tentando ver diferenças entre um sertão do Piauí, um sertão da Bahia, um sertão de Minas, um sertão, né, de Pernambuco, um sertão da Paraíba, enfim. Tentei ali perceber a diferença, de uma vivência de um lugar que eu não conhecia, uma vivência que pudesse me instruir minimamente, né, também nessa formação pessoal, para além, né, de tudo aquilo que é representado na literatura. E está lá mantida essa singularidade de qualquer modo. Não sei se consegui responder a pergunta, mas agradeço mesmo assim. Mais alguma pergunta? Berton? Agora está ligado, sim. Nos dois casos, para falar da tua palestra, Maurício, nos dois casos, o sertão e também a região de Stor, são regiões absolutamente marginalizadas, né? E no século XIX, ainda durante a vida de Theodor Storr, essa região da Alemanha pertencia à Dinamarca, né? Nem era a Alemanha em termos administrativos e jurídicos, né? Era a Alemanha em termos étnicos e linguísticos, né? E os dois autores, tanto Euclides como outros autores que escrevem sobre o sertão, Guimarães Rosa, como também Theodor Storr, conseguem a façanha de fazer de regiões absolutamente específicas, absolutamente desconhecidas, até para as suas próprias nações, marginalizadas, lugares, digamos, emblemáticos da condição humana, né? Digamos, de equacionar de uma maneira milagrosa e maravilhosa, né, o problema da representação do particular, do específico e do universo regional, né, outra coisa que me ocorreu durante a sua palestra é que o Hauke Haien, o protagonista dessa novela, ele leu o Euclides numa língua estrangeira. Ele leu em holandês, né? Quer dizer, ele traduziu para si mesmo, né? Traduziu um livro estrangeiro na sua língua, né? Além disso, o autor mostra isso muito sutilmente. Ele estava vivendo num mundo, por mais marginalizado que fosse, bastante multicultural, né? Quer dizer, ele leu livros em holandês. Ele falava frísio, né? Que é uma língua germânica, hoje totalmente marginalizada, mas que antigamente se falava em todo o litoral alemão e em parte do sul da Dinamarca e em parte da Holanda. Hoje ainda se fala em algumas regiões da Holanda, né? E além disso, sabia certamente dinamarquês, né? Certamente porque era a língua administrativa, né? E muito provavelmente também o alemão, o Hochdeutsch, né? Por quê? Porque no século XVIII já havia, digamos, talvez não ainda a educação primária obrigatória, mas amplamente difundida, né? E a língua, digamos, cultural daquela região era o Hochdeutsch, era o alemão padrão, né? Digamos, né? Então, digamos, o multiculturalismo, o multilingualismo e a tradução já faziam parte desse. Eu acho. Bom,
desse mundo. Eu acho que as suas duas palestras se complementam maravilhosamente, né? Porque aquilo que você, apoiando-se em Venuti e em Schleiermacher, você esboçou muito claramente com esses polos extremos, né? Da extrema, digamos, de uma domesticação por um lado e da estrangerização por outro lado, né? Você realizou isso, né? Não se pode dizer que uma estratégia seja melhor do que a outra, né? Depende dos propósitos, das intenções, da utilidade, das funções, também das traduções, né? Do público alvo, né? Naturalmente, né? E no caso de um autor extremamente preocupado com a forma estética, nos parece que realmente a estratégia estrangerizadora seja mais adequada, né? Mas não se pode dizer que seja absolutamente melhor em termos absolutos, né? Projeto tradutório. Exato. E seria possível imaginar, digamos, aplicar o método, digamos, adaptador, né? Digamos, incorporador, assimilador, domesticador, também para né? Por exemplo, numa graphic novel, talvez, para um público mais jovem. Eu né? mesmo, no meu trabalho, Sim. outros projetos, eu adotei estratégias predominantemente domesticadoras. Eu mesmo. Então, nesse projeto do Joyce, eu fiz as opções de pender mais para o lado estrangeirizante. Mas Sim. não que eu considere isso uma Sim. norma que vá pautar todos os meus projetos tradutórios. Longe disso, ao contrário. Você deixou isso muito Ótima claro. Nossa. E é como se o Maurício tivesse assistido a tua conferência já 10 anos atrás. Não, quantos anos atrás? Mais ou menos 10 anos. Né? Quer dizer, ele realizou realmente, digamos, de maneira exemplar, né? Praticamente as duas estratégias, né? Inclusive transpondo, né? O espaço, a paisagem, né? Da trama e dos personagens, né? Dos characters, né? Para o Brasil. Agora tem uma pergunta mais específica a vocês sobre os nomes próprios, tanto de topônimos como também de personagens, né? Porque isso é um grande problema que todos nós conhecemos, tradutores, digamos, e especificamente é o problema de nomes, digamos, eloquentes, né? Nomes que não apenas são nomes, mas que têm um significado, né? Que, por exemplo, quando em Guimarães Rosa aparece veredas mortas, ou vereda da vaca mansa, ou coisa assim, né? E quando às vezes, metalinguisticamente, se alude, né, ao sentido desses nomes, né? Creio que aí não tem solução ideal, né? Novamente, a gente volta para a questão do projeto tradutório. Se você está trabalhando com um projeto tradutório no qual esteja previsto para texto, você pode perfeitamente manter e anotar o sentido. Agora, se você não tiver o paratexto e você quiser significar o loaded name, você vai ter que enfiar a nota no texto. Você vai ter que realmente domesticar, caso contrário não vai significar. Não, a minha tendência também é manter os nomes próprios, todos, mesmo que sejam nomes significativos, né? Mas no último caso, ou seja, de nomes que significam alguma coisa, fazer uma nota. Agora, nota talvez não de pé de página, né? Você faz nota de pé de página. Eu trabalho com notas nota de pé de final. página. Não, eu trabalho com notas de pé de página. Porque a minha, sobretudo no caso do Shakespeare, que já está mais que consolidada nos estudos shakespearianos, a nota de pé de página, em contrapartida à nota de final de texto. Porque na Alemanha temos uma tendência, né, em se tratando de textos literários, assim no sentido de arte literária, de não fazer nota de pé de página, porque isso lembra
tese de doutorado. Os editores dizem que a nota de pé de página tem um custo comercial. Nada contra a tese de doutorado, pelo amor de Deus, né? mas são gêneros diferentes, né? Um texto acadêmico é uma coisa, um texto literário é outra. No Brasil também, os editores, muitos dizem que a nota de pé de página tem um custo comercial e psicológico. Então, muitos editores preferem as notas no final. De qualquer forma, diz ali, ninguém lê. Bom, de qualquer forma, muito obrigado. Nós que agradecemos os comentários. A vocês dois, muito obrigado. Muito obrigada, Bertoncini. Eu agradeço a presença de todos, a mesa também. Não vou embora porque vem outra coisa depois. Então, muito obrigado, Maurício. Muito obrigado, José Alberto.